O podcast Arte Debater está começando nesta semana, trazendo um grande nome, Fran Gil, filho de Preta Gil, neto de Gilberto Gil, que estará com os Gilsons neste final de semana, neste sábado, dia 20 de junho, a partir das 22 horas, no Araújo Viana, para mostrar o repertório do recém-lançado álbum Eu Vejo Luz em Maior Proporção do que eu vejo a escuridão. Com vocês, Fran Gil, no podcast Arte Debater. Que vocês comentassem algumas dessas 10 faixas do disco Eu Vejo Luz em Maior Proporção, é porque, tem muita gente, o Narcisinho do Olodum tá de volta, o Arnaldo Antunes, a família Veloso como um todo, Júlia Mestre, Sônia Jobartê, são muitas camadas que compõem os Gilsons, né, mas as camadas também têm a ver com as parcerias, com a produção musical aí do José Gil, então o José talvez pudesse falar mais, mas queria que os guris também comentassem. Desculpa pelos guris, mas aqui em Porto Alegre tem que ser assim o tratamento. Olha, a gente sente que a gente, de alguma forma, a gente já se tornou, assim, uma espécie de embaixadores, assim, dessa juventude que faz música brasileira, né. E a gente sente isso muito porque quando a gente chega fora, assim, a gente sente muito, que a gente entra num lugar de preencher, né, essa saudade de casa, dos brasileiros, né, que a gente encontra mundo afora. Isso é muito forte, né, nas turnês internacionais, assim. A gente sente que a gente preenche esse lugar, assim, é muito bom. E os gringos também, todos que vão, eles se alimentam, né, dessa brasilidade, não só da nossa parte, mas muito também do público. Isso é lindo de ver quando acontece assim. E aqui no Brasil, a gente sente a pluralidade que é o Brasil, né, e a forma como o Brasil se abraça, o como que a gente vai encontrando na estrada e se surpreendendo com a recepção calorosa do público. É muito lindo, assim. Rodar o Brasil é uma dádiva e que cada vez a gente gosta mais e quer ir para lugares novos. Direcionar essa pergunta para o Fran especificamente sobre a canção Minha Flor. É com muita emoção que a gente, pensa no conceito do disco e também em que momento ele foi gravado, né. Nossa linda, maravilhosa, grande pessoa preta, enfim. E eu estive no teu show, em voz e violão, no Espaço 373 em Porto Alegre, e sei que a música e pra ti, quando a gente vê no show, tu comenta, a música é um dos poderosos elementos para elaborar o luto, para homenagear, para colocar essa luz que vocês estão colocando no que poderia ser um breu, uma escuridão. Eu chamo isso de o chiaro escuro reflexivo, que é tão necessário na vida. Então eu queria saber sobre essa faixa, pergunta para o Fran. Então, a gente acha bonito até que isso tem sempre vindo dessa forma. As pessoas, entenderam, não sei exatamente o porquê, mas todo mundo tem se referido ao Minha Flor como uma homenagem ou algo que a gente tenha feito intencionado, né, mas não foi. Foi uma música que o João fez com o Arnaldo Antunes já tem um tempo, e a gente gravando, quando a gente foi gravar ela, já tinha passado, o momento ali que minha mãe não estava mais com a gente. E aí eu comecei a identificar essa relação mesmo, assim, que pra mim, a nível íntimo, foi muito clara. Aquela música começou a me emocionar nesse lugar, assim, de entender ela como um processo já posterior, assim, à vida, né, um processo de trazer para perto, né. E é isso, a ideia de trazer o Caetano, o Tom e o Moreno veio muito desse lugar também, da gente trazer ainda para um lugar mais familiar e extenso, como era a minha mãe, né, porque a gente sempre teve esse ambiente familiar enorme, né, e que se relaciona muito ali, né, com os Velosos, como a gente diz, né.
mas ao contrário do que as pessoas imaginam, que seja uma relação ali patriarcal entre meu avô e Caetano, na verdade é uma relação matriarcal, né. Moreno é meu primo, mas ele é meu primo porque minha avó Sandra é irmã de Dedé, né. Minha avó Sandra que foi casada com meu avô Gil e Dedé, que foi casada com Moreno. Então Moreno e minha mãe são primos ali, irmãos, cresceram como irmãos, né. A gente é muito próximo, a gente se reaproximou muito, né, eu e Moreno ali, no momento todo na partida da minha mãe. Então, todo esse processo dessa música foi muito especial, assim, a presença dela se fez, né. E e não é uma homenagem direta, mas eu acho que mais bonito que isso é o que é, né. É o que a gente está cantando, é o encontro ali, isso tudo foi muito especial. Sabemos que essa é uma nova turnê mundial. Queria que vocês contassem um pouco do porquê das cidades escolhidas aqui no Brasil, fora do Brasil, locais que vocês já foram, que vão pela primeira vez, e também dá aquele bairrismo nosso gaúcho que a gente gosta muito de falar, de o quão acolhedor, quão vocês analisam, né, esse público gaúcho, o tocar e trocar com o público de Porto Alegre e aqui do Rio Grande do Sul. E sobre essa questão do luto, isso não foi uma coisa intencionada, né, até porque todas as canções do disco antecederam, né, as composições elas antecederam, mas a gente gravou grande parte do disco já depois, né. E naturalmente, o processo todo acabou se misturando e quando a gente está no estúdio, quando a gente está juntos, assim, naturalmente isso é um momento de alegria, né, de estarmos ali, né, unidos, dando risada, falando de coisa boa, falando de coisa séria. Então foi um processo todo muito importante pra gente também. O processo do disco em paralelo a tudo que a gente viveu e tem vivido, né, tem sido muito, né, um afago no coração de todo mundo. Então esse disco ele é o que é mesmo, né. O nome já diz tudo, ele é eu vejo luz em maior proporção do que eu vejo a escuridão. É uma luz ali que a gente teve no meio de tudo isso. Volto com uma pergunta reincidente, mas que a cada época de maturação, de amadurecimento da banda, ela volta e eu vou ter que refazer. Já entrevistei o João em outra oportunidade também. O que vocês querem comunicar com a música de vocês? O que vocês querem passar, fazer as pessoas sentirem? Porque o sentimento não se manda, né? Mas a pergunta sempre surge e agora, né, 8 anos depois daquele início, 2 discos, um EP, muitos singles, dezenas de singles, eu preciso saber o que ainda move vocês nessa sinergia com o público, nessa hora da composição, de fazer a música de vocês. Eu acho que o álbum ele marca sim um amadurecimento musical nosso, mas principalmente enquanto grupo, né, porque o amadurecimento, a evolução musical ela é natural, né, a gente está sempre aí bebendo de novas fontes, sempre, né, progredindo assim, mas o fato da gente ter vindo de um primeiro disco, de uma estrada muito enriquecedora, né, foram 4 anos que a gente rodou com Pra Gente Acordar, e realmente muito frutífero, né, essa vida desse disco. Isso dá muita confiança pra gente, né, confiança no que a gente já fazia e confiança no que a gente ainda quer fazer, né. Então, a gente traz muitas coisas novas, assim, de sonoridades no disco, mas ao mesmo tempo, eh, a gente carrega o que a gente construiu, né. Então, a gente tem percebido isso, assim, o público comprando essa briga né, de abraçar tudo que a gente tem feito de novo e a forma como recebem o que a gente já fazia, né, é muito lindo, assim, e o show acaba mesclando isso tudo, né. Para fechar, uma pergunta à família, né, como fã de toda a família Gil, é preciso perguntar o que cada um de vocês traz nesse DNA Gil, mas também nas influências da família. Eu conheço muitas famílias de músicos, né, e quando tem muito músico na família, tu sempre tá a casa cheia ou participa de ensaios, tem outros músicos, né, daí daqui a pouco
conviveram, o José conviveu lá com pessoas do passado, com os novos baianos, etc. e tal, ou os meninos mais novos também com toda, né, a família Veloso, etc. A gente sabe das parcerias e amigos, mas eu queria saber a influência de cada um, como cada um chegou nos Gilsons com essas influências lá do background da família Gil. Eu acho que a nossa MPB ela vive nessa constante retroalimentação, né, que eu acho que é a coisa mais linda. A gente vai se alimentando, né, da nossa história, né, das referências das mais antigas, né, e ao mesmo tempo a gente vai bebendo de tudo que está acontecendo, né. Então a gente vê muito do que a gente faz se tornando referência para outros trabalhos e os outros trabalhos se tornando referência para a gente, os artistas todos. Então eu acho que é uma coisa da gente ter entrado nessa roda, entendeu? A gente entrou num espaço em que essa retroalimentação ela ocorre constantemente, né? Então eu acho que o mais bonito disso tudo é hoje termos uma cena aquecida e que se aquece por si também, né? A gente tem aí muitos amigos e os artistas todos aí, são muitos discos maravilhosos saindo e a gente escutando e a gente encontrando essas pessoas, sabe? É maravilhoso. Esse final de semana agora mesmo, a gente esteve num festival, a gente encontrou lá a turma do Baiana System, a turma do Lagum, da Marina Sena estava lá, os Garotinhos estavam lá, Ana Vitória, a turma toda que a gente está aí sempre encontrando, né? A gente agora com esse show novo rodando, a gente voltando a fazer festivais, é muito bom, assim, você vê isso acontecer. Podcast Arte Debater tem apresentação e produção de Luiz Gonzaga Lopes e na técnica Felipe Teixeira.